E então você abre o papel da mecha que você acabou de aplicar e você tem a percepção de que alguns pontos estão mais claros do que outros. E agora? O que aconteceu? Antes de contar para você o que pode ter acontecido, eu vou pedir para você não deixar de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e ainda mais, comenta comigo aqui quais as suas maiores dúvidas sobre todos os assuntos relacionados a cabelo. Então vamos lá, vamos pensar quais são os pontos que podem ter ocorrido para que esse cabelo, no processo de descoloração, não ficasse com a mesma intensidade de clareamento. O que nós precisamos cuidar é identificar se há, por exemplo, algum resíduo de coloração, porque, eu não sei se você já se deu conta, o cabelo natural e o cabelo com coloração, ele não tem a mesma intensidade de clareamento. Então vamos pensar que a minha cliente fez lá uma mecha escura. Essa mecha escura, onde tem a mecha escura, não vai ter a mesma abertura. Outra situação é pensar nessa cliente que fez mecha clara e houve esse crescimento e a gente acaba não considerando, às vezes esse crescimento, essa mecha está muito na ponta e você acaba não considerando e essa mechinha ali, obviamente, vai abrir mais do que a mecha que você está abrindo naquele dia. Então aqui a gente precisa primeiro, olha só, primeiro ponto, identificar o que eu tenho de histórico nesse cabelo, para ter certeza de que ele vai abrir de forma uniforme. Aí pensando, vamos para o caso daquele cabelo natural, que ele tem que abrir com a mesma intensidade, no mesmo fundo, com a mesma quantidade de tons, certo? Então, nesse caso, eu preciso identificar quais os erros que eu posso ter cometido na hora de fazer esse clareamento. O primeiro erro que a gente comete é a quantidade de produto que a gente coloca. Dificilmente você vai colocar aí uma quantidade de produto que você vai ter, na hora de espalhar esse produto, a mesma quantidade de produto concentrada em todos os fios. Dificilmente eu falo por quê? Porque às vezes ali naquela correria, na hora de montar a mecha, está um pouquinho distraído, enfim, e você acaba não conseguindo colocar a mesma quantidade de produto. Então, todos os fios, se eles não receberem a mesma quantidade de produto, nós vamos ter sim uma diferença nesse clareamento. Esse é um ponto. Outra questão já de erro na hora da aplicação desse produto é o fato de você, quando você está trabalhando com o pincel, aplicando esse produto, e você acaba não pressionando esse fio e aplicando o produto com a mesma intensidade. Uma dica que eu dou sempre nos cursos, quando eu apresento, é quando a gente vai mais próximo à raiz, ou um fio, uma quantidade de cabelo que eu preciso ter uma tensão maior no pincel, ao invés de trabalhar com o pincel deitado, eu costumo trabalhar muito com ele em pé, como se a gente estivesse trabalhando mechas de forma mais estreitas, né? Porque o pincel é mais largo, às vezes a gente não tem a mesma firmeza. Isso acontece muito também quando o pincel tem a cerda muito mole. Quando eu tenho uma cerda mais mole, quando eu vou aplicar o produto, às vezes o produto ele fica depositado apenas superficialmente e aqueles fios que estão por baixo da mecha, eu não consigo atingir eles com a mesma intensidade, colocando a mesma quantidade de produto. Então aqui eu estou mostrando para você que o nosso erro está na aplicação. Uma outra questão que acontece durante a aplicação, às vezes quando a gente fecha o papel, acaba pressionando ali a dobra do papel e eu removo naquele espaço a quantidade de produto que havia sido depositada. Então eu também vou ter uma falha aí durante essa aplicação e da mesma forma quando eu dobro o cabelo, um cabelo maior do que o papel, quando eu vou dobrar esse cabelo para depositar produto, aquela dobra às vezes não recebe a mesma quantidade de produto e a gente vai ter, nesse caso, um cabelo que não recebeu a mesma quantidade. Então eu abro esse papel e aí eu vou me deparar com um cabelo que não houve um clareamento uniforme, de raiz a ponta, ficando na mesma altura de tom. Então aqui eu já mostrei para você alguns dos maiores erros que a gente comete na hora de colocar, então, o produto no papel, o produto no cabelo e a forma de fechar. E o que eu poderia fazer, então, para evitar esses erros? Qual seria o caminho? Eu já falei isso em algum outro vídeo aqui que você já deve ter visto aqui no canal, mas alguns pontos são extremamente importantes e eu vou ficar batendo em algumas teclas de forma bastante intensa, porque sim, essas são as ferramentas que a gente tem para trabalhar com segurança, principalmente em relação às mechas. Qual seria então essa ferramenta que vai fazer com que eu consiga
evitar que haja um clareamento onde algumas partes ficam mais claras do que outras? O maior segredo é reaplicar, ou seja, terminar o processo, abrir os papéis, oxigenar a mecha, reaplicar essa mecha, né? Quando eu falo em reaplicação, não necessariamente eu preciso colocar mais produto, mas às vezes só o fato de trabalhar o produto que está ali paradinho, às vezes já é o suficiente. Quando eu faço a reaplicação, por que eu acabo evitando essa diferença no clareamento? Como você já deve ter percebido, o produto às vezes ele fica ali paradinho e precisa daquela última força para promover o clareamento. Então, nesse caso, quando eu faço esse momento da oxigenação, aquele produto que está ali paradinho e não está conseguindo atingir aquele fio que está ali um pouquinho mais profundo dentro da mecha, vai fazer com que eu então consiga atingir ele, então ele vai receber a mesma quantidade de descolorante e aí sim eu tenho uma mecha com clareamento uniforme. E agora, por fim, um último segredo com relação à uniformidade do clareamento. Para você que tem pouca prática, eu vou te dar um truque hoje, que é trabalhar com mechas um pouco mais finas. Quando eu trabalho com mechas finas, eu evito que hajam, então, fios que não recebam a mesma quantidade de descolorante, é muito menor o risco de errar. Então, aqui fica a dica de hoje, o truquezinho final, para que você consiga atingir, então, o clareamento uniforme da mecha que você está realizando. Eu espero que o vídeo de hoje ajude você a melhorar a qualidade, a trazer excelência ao trabalho de mechas que você já faz aí no seu salão. E se você tiver ainda alguma dúvida com relação à aplicação, não esquece de deixar lá embaixo agora para mim um comentário me dizendo aí qual é a dificuldade. Ah, Vanessa, tudo isso que você falou eu já cuidei, mas eu ainda tenho dificuldade em relação a isso especificamente. Eu vou fazer questão de responder isso para você. Então não esquece de se inscrever aqui no canal. Lembra, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Vou esperar você num próximo vídeo, porque a gente tem muita coisa ainda para aprender juntos aqui, eu e você. Um beijo enorme e até a próxima!